Pessoal, nós estamos aqui diretamente agora do Mental Tchê, fazendo a cobertura desse evento que é referência no Brasil inteiro quando o assunto é saúde mental, né? Esse é um evento que propicia debates, conversas, discussões a respeito de temas focados em saúde mental. Até para que vocês tenham uma ideia, a plateia aqui tá cheia, tem muita gente aqui acompanhando. Agora tá tendo uma palestra falando sobre a relevância da conscientização quanto ao uso das drogas, até que ponto vale a pena isso ser criminalizado ou não. Tá sendo um assunto que é sempre discutido na nossa sociedade e hoje está sendo bem exposto aqui, né? Tem um pessoal lá, tem um jornalista agora falando ali a respeito, né? E a gente está realmente muito impressionado de ver isso aqui no camping, né? Tem muita gente mesmo, tem uma feira de artesanato muito bonito que vocês estão vendo nas tomadas aí agora. Tem muita gente, tem muita palestra. Mais à tarde vai ter o caldo lourenciano aqui ainda. Com certeza a gente sabe que o Reponte é um evento muito grande, né, pessoal? Mas quando a gente vê um evento dessa magnitude aqui, com um foco tão bonito que é ajudar, né, todas as famílias, todo mundo que passa por sofrimento, tanto mental como psicológico. Então, é muito legal a gente ver toda a organização, o comprometimento de todo mundo em fazer um evento dessa proporção acontecer. E pessoal, São Lourenço é referência, né, em atitudes comunitárias assim desde a década de 80. Existem grupos sociais de apoio a usuários, apoio às famílias, né? Então é muito legal a gente ver todo esse trabalho no decorrer dos anos surtindo um resultado tão bonito como o que a gente está acompanhando aqui agora. Pessoal, a gente está aqui agora com o Léo Jaime, né, o coordenador do primeiro CAPS que foi criado aqui em São Lourenço do Sul há 27 anos, né, pessoal? E foi o segundo CAPS do Brasil. Então a gente quer ver com ele, a gente quer que ele fale um pouquinho pra gente, né, a respeito da importância de eventos assim, de movimentos assim, para dar um auxílio, né, tanto à família quanto ao usuário em si. Então eu queria saber de ti um pouquinho. Boa tarde, é o Mental Tchê e o CAPS Nossa Casa. O município de São Lourenço do Sul tem importância histórica, né, na história da reforma psiquiátrica brasileira, por conta de experiências inovadoras do cuidado em pessoas com sofrimento psíquico, com transtorno mental, de fazer esse cuidado em liberdade, não é? Então, há 27 anos, o município de São Lourenço do Sul tomou a decisão de cuidar das pessoas em liberdade, sem usar mais o manicômio, o hospital psiquiátrico como um recurso, não é, na hora de prestar assistência a essas pessoas. É uma experiência que tem dado certo, tem muitas dificuldades, certamente, né? As experiências, a gente não pode considerar que as coisas estão prontas, né? Então o nosso trabalho tem contradições, tem dificuldades, mas eu acho que o marcador é que a gente cuida em liberdade, né? Eu acabei de chegar, a gente teve uma situação que a gente precisou fazer uma intervenção, uma pessoa que estava em crise, a intervenção se deu na casa da pessoa e a pessoa continua lá, na sua casa, com a sua família, no seu território, sem o isolamento que é característico no cuidado dos hospitais psiquiátricos. É uma luta contínua, né, para tentar dar o suporte sem precisar de uma intervenção mais brusca, né, para poder deixar a pessoa à vontade, deixar a pessoa se sentindo bem, se sentindo em casa e não sentindo que aquilo ali é alguém puxando ela do braço e dizendo tu precisa mudar, mas mais que é um pessoal que está tentando ajudar ela, que quer o bem dela, né? Esse eu acho que é o objetivo principal, né, Leonardo? Isso. O nosso trabalho tem uma dimensão que é clínica, que é do cuidado, né? E tem uma dimensão política também que eu acho que é importante registrar, e é por isso que existem eventos como o Mental Tchê, não é? A reforma psiquiátrica no Brasil já é lei há muitos anos, é lei no Rio Grande do Sul há muitos anos, e tem uma lei federal também, que é a Lei 10.816, que é a lei da reforma psiquiátrica, que diz que a gente precisa fazer uma substituição progressiva diminuir leitos em hospital psiquiátrico e aumentar serviços substitutivos. É lei, mas isso não garante muitas coisas, porque a gente é sempre muito suscetível a interesses de gestão, né? Infelizmente, a maioria das políticas do nosso país são políticas de governo e não políticas de Estado, como deveriam ser. Então a gente tem sempre avanços e retrocessos, como nesse momento, nesse ano 2015, começou marcado por muitos retrocessos na questão da saúde mental, especialmente no estado do Rio Grande do Sul. Então acho que esse é o tema do
Mental Tia desse ano, Mental Tia nem um passo atrás, por conta disso, para a gente falar sobre isso e discutir esses retrocessos, para que eles não se consolidem, para que a gente não perca todo um trabalho de avanço que a gente teve. Então a gente precisa se ocupar do cuidado das pessoas e também dos processos políticos que atravessam o nosso processo de trabalho. Mas então tá, a gente te agradece, muito obrigado, viu, Lajane? É um prazer. Pessoal, nós estamos aqui agora com a Graziella, né, que ela é coordenadora de todos os CAPs aqui de São Lourenço do Sul e também aqui do evento, né, do Mental Tia. E eu queria te perguntar, né, Graziella, qual tu acha que é a importância de um evento dessa magnitude aqui na nossa cidade? Bom, o Mental Tia, ele tem um objetivo de reunir, né, as pessoas que lutam, né, e defendem o cuidado e liberdade. Então nós temos poucos espaços desses no estado, no Brasil inclusive, né. Hoje eu me atrevo a dizer que a nível de Brasil, nos moldes que acontece o Mental Tia, o nosso é o único evento, né. Então ele tem, além de nós termos discussões técnicas importantes, nós temos momentos de cultura, né, de distração, de muito afeto, né, rola muita coisa interessante aqui no Mental Tia. E toda essa conversa que a gente faz aqui faz com que a gente consiga afinar, né, o nosso discurso para a gente conseguir continuar lutando aí para evitar os retrocessos em relação aos manicômios, né, que é algo que a gente busca combater na reforma psiquiátrica. E pelo que a gente consegue ver, né, esse é o 11º Mental Tia, né? E tu tá acompanhando desde o início todo esse processo? Não, eu cheguei em 2011 em São Lourenço, né? Então esse é o meu 5º Mental Tia, na verdade, né? Conheço, né, e escuto sobre o evento desde o início. E vem crescendo muito a cada ano, né? Então cada ano a gente vem superando a expectativa de público. No ano passado nós recebemos 3.600 pessoas aqui em São Lourenço. E esse ano a nossa expectativa é que passe, né, das 4.000 pessoas. Que legal, então tu conseguiu notar que tá surtindo um resultado legal, que a cada ano o impacto está sendo maior e está ajudando esses movimentos, está ajudando os CAPs daqui até para conscientização do pessoal daqui e das pessoas que vêm visitar também, né? Não, sem dúvida, né? As discussões que são feitas aqui no Mental Tia, nós temos pessoas de muitos municípios do estado, né, e inclusive do Brasil. E isso cada um leva para dentro dos seus serviços, né, para dentro do CAPS que trabalha ou do hospital que trabalha, enfim, de tantos serviços e dispositivos que a gente tem na saúde mental. E essas discussões, elas são, então, tem desdobramentos, né, e mudanças na forma de trabalho e sempre em direção a essa garantia, né, do cuidado em liberdade. Então, a gente vem vendo o efeito do Mental Tia nesse sentido, onde essas discussões que são feitas aqui, propostas aqui, elas vão para outros lugares, se desdobram e se produzem mudança, né, na forma de fazer e na forma de cuidar. E Grazi, quais são as perspectivas que vocês têm para o futuro em relação a esse cuidado em liberdade, né, a esse apoio que vocês têm dado? Então, existe uma lei brasileira da reforma psiquiátrica que ela dispõe pelo fechamento dos hospícios, né, manicômios, hospitais psiquiátricos, que é a mesma coisa, né, como cada um conhece. E é por isso que a gente luta, essa é a luta antimanicomial. Hoje, no estado, no momento, nós vivemos uma grande ameaça de retrocesso, né, por quê? Nós já avançamos muito, né, em tirar essas pessoas que eram depositadas dentro dos hospícios para morarem em casa, incluídas na sociedade, mostrando que elas não precisam ser estigmatizadas, que elas têm capacidade de fazer muitas coisas e de conviver em sociedade, não são perigosas, né? Que isso tudo ficou no passado, não existe mais. A gente consegue conviver com a loucura. A comunidade de São Lourenço acolheu isso muito bem, né? Porque todos nós temos um pouco de loucura, né? Então, mas nesse momento, nós estamos assim passando por algumas coisas complicadas no estado em ameaça à política pública de saúde, né? Que diz respeito à reforma psiquiátrica, porque os residenciais terapêuticos, né, que são serviços criados para as pessoas que moravam dentro dos hospitais psiquiátricos poderem ir morar, que são casas na comunidade, né, 3 casas que estavam prontas para receber moradores que iam sair depois de muitos anos dentro do hospital psiquiátrico, foram entregues, foram devolvidas para as imobiliárias, né, então assim, sem justificativa, dizendo que a casa não tinha, né, inclusive foi feita
feita denúncia no Ministério Público já sobre isso, né? As casas tinham sim condição, tinham acessibilidade, tinham piscina inclusive, né? E eles acharam, o governo achou do estado isso muito ruim, né? E aí eu pergunto por que louco não pode morar numa casa com piscina, né? Então, assim, essa é a nossa luta, que a gente possa continuar garantindo os direitos, né, das pessoas que têm algum tipo de sofrimento e que elas não sejam estigmatizadas. Nesse momento, a gente vive uma grande ameaça de retrocesso e o Mental Tchê, ele está sendo um instrumento importantíssimo do encontro dessa militância para se organizar e ir para o embate nessa luta para não... Bom, tanto que diz o nosso slogan, nenhum passo atrás. A gente não vai permitir nenhum passo atrás. Mas então tá, muito obrigado, viu, Grazi? E que vocês consigam continuar com esse movimento, né? Com ações assim para ajudar o pessoal e para que essa reforma aconteça, né? Porque a gente sabe que isso é importante para nós, para São Lourenço, para o Brasil, para todo mundo envolvido com a saúde, né? Em conseguir prestar o melhor atendimento possível, o melhor auxílio possível para essas pessoas que necessitam, né? Eu queria só colocar o seguinte, assim, existe uma coisa muito importante de se falar, porque as coisas elas parecem, né, aqui em São Lourenço muito naturais, assim como respirar, né? Então eu conheço uma pessoa que usa essa expressão. Mas é preciso dizer o seguinte, nós tivemos o primeiro CAPS do Brasil, né? Mas nós ampliamos muito essa rede de serviços, nós temos vários serviços aqui, né, que fazem esse cuidado em saúde mental. E para isso foi necessário vontade de gestão, né? De quem está no comando, de querer garantir esses direitos, né? Então, assim, o nosso exemplo de São Lourenço, né, que a partir de 2005 começou a ampliar muito a sua rede de cuidado, tem ajudado outros municípios também, né, a dialogarem com as suas gestões para que isso seja uma vontade e a gente possa, então, realmente ter esses serviços que deem conta de cuidar das pessoas e elas não precisem, né, ir para os hospitais psiquiátricos e assim a gente enfraquece eles e pode fechar eles. Claro, que legal, a gente fica muito feliz em saber disso. Muito obrigado mesmo, viu, Grazi? Mas então é isso, pessoal, nós da IAI nós ficamos muito felizes, né, de ver eventos assim acontecendo aqui na nossa cidade. Como a gente sabe, isso é um trabalho de anos, como eu citei antes, desde a década de 80, São Lourenço é um exemplo em saúde mental. Então hoje a gente se torna referência para o Brasil em como se tratar um usuário, em como dar auxílio à família, né? Então isso é muito importante até em como quebrar preconceitos, porque a gente consegue ver aqui, a gente vê psicólogos, a gente vê família, a gente vê usuário, todo mundo convivendo junto, né, pessoal? E isso faz parte da nossa realidade. Tu pode ter um usuário dentro de casa, às vezes até porque a pessoa está se escondendo ali. Então é muito importante essa conscientização, que a gente saiba como tratar, que a gente saiba como lidar com uma pessoa que de repente está passando uma dificuldade assim, que às vezes precisa mais de um alento, mais de uma ajuda da família, né, do que de uma repressão. Então essa luta pelo combate de uma forma branda, de uma forma carinhosa, esse que tem que ser o foco, e a gente fica muito feliz de ver eventos assim acontecendo na nossa cidade, porque realmente, definitivamente, eles fazem a diferença. A gente vê pessoas que não são daqui de São Lourenço aqui, de vários municípios do Rio Grande do Sul, vindo prestigiar, do Brasil inteiro prestigiando um evento dessa magnitude que tem esse foco tão bonito, né, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui. Muito abraço a todos vocês que acompanharam o vídeo e tchau!